Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de outubro de 2025. E hoje a nossa casa está em festa, como aquela música, né? Por quê? Porque estamos comemorando 9 anos de fundação aqui na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, a Casa de Francisco está recebendo com muita alegria os companheiros que vieram para assistir o nono seminário espírita sobre a Boa Nova. E hoje nós recebemos aqui o querido irmão Luciano Filizola, que virá conversar conosco sobre essa lei moral tão importante, né, para todos nós, essa lei divina. Então, nós estamos, né, muito felizes nesse momento, duas vezes. A primeira, porque estamos recebendo o companheiro. A segunda, porque é uma festa aqui na Casa de Francisco. Eu gostaria que o Luciano me desse suas primeiras palavras, nos informando o nome da casa espírita em que ele trabalha. Pode falar, Luciano. Olá, Rose. Primeiramente, muito boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer muitíssimo o convite de estar aqui numa data tão especial. Eu não sabia, né, que estavam comemorando, né, e no Dia das Crianças, né? Então, 9 aninhos, tá muito bom, muito bom. E muito obrigado pelo convite, participar aqui do nono Seminário Espírita sobre sobre a Boa Nova. E, bom, enfim, espero poder contribuir aqui com as discussões, os debates sobre o tema. Ah, sim, eu sou do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco Xavier, aqui no Anil, perto da freguesia em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aí, agora que está abrindo um solzinho, está mais quentinho aqui, acho que o clima em Petrópolis está mais agradável. Ah, com certeza, meu amigo. Aqui também o solzinho estamos. Um solzinho um pouquinho tímido, mas está dando para nos aquecer, né? Porque aqui, de vez em quando, faz um friozinho que não é lá, não é coisa boa, né? Dói até os ossos. Mas, graças a Deus, hoje a temperatura está muito boa. Então, meus irmãos, estamos, como eu falei, né, bastante felizes pela nossa festa, que vai ser recheada de coisas interessantes que o nosso irmão com certeza tem para nós, para todos nós. Mas antes, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui, Novas Mensagens. O espírito é Sheila e o médium é Clayton Levi. E a mensagem escolhida é do capítulo 27, A Receita Exata. Diz assim a irmã Sheila: há três atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera abrirá teu coração, a fim de estabelecer os contatos com as energias do mais alto. O trabalho do bem te permitirá higienizar a mente e te conduzirá a conquistas maiores. O amor pelos sofredores te auxiliará a vencer a ti mesmo, para que encontres o Pai em teu coração. Prece, trabalho e amor constituem a receita exata para que a luz do teu espírito se espalhe iluminando teus passos. Olha que três atitudes boas, né? Prece, trabalho e amor. Que todos nós possamos abraçar essas três atitudes. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos mais uma vez. E hoje, especialmente, né, agradecendo a Francisco de Assis e a sua falange de espíritos, né, trabalhadores da Seara, por nos receber nessa casa,
que é a casa de Jesus, que é a casa de Deus, que é a casa de Francisco. Rogamos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça. Rogamos ao Pai que nos dê ombros fortes para que cada um de nós possa prosseguir a sua caminhada, enfrentando todos os obstáculos que surgirem, porque esses obstáculos são oportunidades de crescimento, oportunidades de avaliação. Também pedimos ao Senhor que abençoe, ampare, console, esclareça todos aqueles nossos irmãos que se encontram afastados de Ti, Senhor, e aqueles que sofrem, sabemos que são muitos que sofrem, e muito desse sofrimento é causado por aqueles que têm muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo. Então, para todos nós, espíritos perfectíveis, pedimos ao Pai que derrame sua misericórdia, que essa misericórdia venha nos fortalecer e que nós possamos prosseguir sempre juntos, olhando para o alto, tendo Jesus como nosso guia e modelo, para que possamos cumprir com as nossas responsabilidades e, ao final da jornada, nos sentirmos fortes e com a consciência tranquila. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que abençoe o nosso irmão Luciano, o fortaleça, abençoe seu trabalho, a sua família, seu bom propósito, seu ideal espírita, e que na tarde de hoje ele possa nos ajudar a compreender um pouco mais desses aspectos da doutrina espírita. Graças a Deus. Meu irmão Luciano, você tem até 10 para as 5, 16h50, para nos trazer as suas reflexões. E o Senhor te abençoe e continue a abençoar todos nós. Obrigado, Rose. Espero não precisar de tanto tempo, né? Não, ninguém merece ficar mais de uma hora me ouvindo. Mas, bom, vamos começar aqui então a definir alguns conceitos. O tema proposto para, para o nosso estudo da tarde de hoje se refere à lei de conservação, que está no capítulo 5º, na parte terceira do Livro dos Espíritos. Tá? Então, inicialmente é importante definir aqui o conceito, né? O que significa conservar? Então, conservar significa manter, manter de modo estável e duradouro determinada situação, seja um relacionamento, seja num trabalho, seja um alimento que você acabou de cozinhar e aí você sabe que não vai comer tudo ali naquele momento, então vai deixar para o outro dia, então você precisa embalar, guardar num potinho, botar na geladeira para que ele se conserve por mais tempo. Só que no Livro dos Espíritos, as inquietações de Kardec e os dados e as questões que vão sendo trazidas pela espiritualidade giram em torno de alguns pontos mais específicos e vão estar sendo tratadas ali nas questões 702 a 727 do Livro dos Espíritos. Então, ele vai se referir mais à manutenção, à conservação da existência material, tá? Da nossa existência material. Então, ele está muito mais preocupado nessa conservação, tá, da matéria enquanto instrumento de progresso material, enquanto um instrumento de progresso do espírito. Então, primeiramente, então, há uma necessidade de superarmos aqui um olhar que às vezes é equivocado, minimalista, reducionista, de vincular a matéria a algo negativo, a algo pejorativo. Então, quando a gente fala, claro, em materialismo, há um contraponto com o espiritualismo, né? Então, quando a gente fala, a pessoa é muito materialista, é porque ela está muito ligada, ela valoriza muito ainda as coisas da matéria. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, não ajuda, né? Não colabora no progresso daquela consciência, né? Mas, sem dúvida nenhuma, devemos dar a devida valorização à matéria enquanto instrumento dado, emprestado por Deus, para que nós, enquanto espíritos, enquanto consciência, possamos então nos usufruir dessa oportunidade, uma vez que estamos encarnados na matéria,
para que, através das provas e expiações próprias da matéria, possamos então dilapidar, desenvolver e progredirmos. Então, é muito importante que a gente não se fixe apenas nos valores do espírito e deixe a matéria de lado, porque assim como um bom marceneiro, assim como um bom carpinteiro, para ele fazer um bom trabalho, para que ele possa se desenvolver, ele precisa de bons instrumentos, instrumentos pelos quais ele vai conseguir realizar a sua obra, vai conseguir desenvolver o seu ofício, vai conseguir aprender, né, a trabalhar melhor ali com a madeira. Então, precisamos ter muito carinho, ter muito cuidado com essa matéria que nos circunda. E aí, nesse sentido, Kardec então, ele vai dividir o estudo e as discussões sobre a conservação da matéria, segundo dois aspectos importantes, tá? A matéria do mundo, do planeta Terra, onde nos encontramos, nesse planeta de provas e expiações, e, numa segunda perspectiva, né, uma perspectiva micro, o nosso corpo. Tá? Então, você tem uma perspectiva macro, que é do planeta, tá? A conservação do planeta, e você tem uma perspectiva micro, que é a conservação do nosso corpo físico, tá? Pelo qual o nosso espírito não, nós nos manifestamos, né? Então, também é importante definir, nós não temos um espírito, né? Nós somos um espírito imortal, e aí nos manifestamos através do corpo material no qual estamos encarnados. Então, uma vez definidos esses conceitos, podemos, então, desenvolver aqui essas reflexões trazidas pela espiritualidade nessas duas perspectivas. Então, primeiro, vamos começar a falar sobre a problemática da Terra. Tá? Kardec inicialmente estava preocupado, né, com a questão sobre alimentação, sobre ah, se teríamos alimentos para todos. Será que o planeta Terra dá conta, né, da subsistência na época, então, né, hoje já com 6 bilhões de pessoas? Será que o planeta ele consegue suportar isso? A espiritualidade é muito tranquila. Olha só, tipo, se preocupa com isso. Se preocupa com isso, porque Deus dá um jeito. Porque se vocês estão encarnados aqui, então, Deus vai nos dar ferramentas, meios, para que a gente consiga, então, se desenvolver e superar as dificuldades, dificultar as problemáticas que vamos ter no meio do caminho. Então, o nosso planeta, ele nos provém o necessário para que possamos viver e progredir, né? Cabendo, então, a nós, seres humanos, se desenvolver na labuta, no trabalho, para tirar da terra seu sustento, nas regiões. E aí, então, veja só, aí até Kardec pergunta, mas é só da terra que vem o sustento? Não, você tem que ter um olhar mais amplo, né? Então, a terra é onde nós vivemos. Temos que entender, inclusive num conceito mais moderno, né, de ecologia, nós somos um elemento vivo em um meio ambiente relacional, tá? Em que os seres vivos eles são codependentes uns dos outros. Então, o planeta ele está meio que à nossa disposição e devemos então aprender não a extrair, né, mas a nos relacionarmos com o planeta da melhor maneira, para que aí sim, através dele, a gente consiga manter, conservar a subsistência do corpo físico, para que ele possa então instrumentalizar, tá, as ações, né, as nossas ações do espírito aqui na Terra. E aí tem uma questão, isso ali nas questões 707, 708, tá, que Kardec levanta, mas tem algumas regiões que a Terra está meio devagar, não provém de maneira suficiente essa realidade, né? Ele não provém de maneira suficiente, né, o básico para que as pessoas possam se alimentar, se desenvolver. Então, Kardec estava preocupado já com questões na África, no deserto, tá? E a espiritualidade, ele vai trazer em alguns momentos alguns pontos interessantes para discussão.
Porque sabemos, né, não são todos os lugares do globo que haverá o oferecimento equânime, né, de lavoura, né, de animais, de cultivo, de pescado. Você tem períodos de seca. Imagina, o nosso Nordeste, nosso sertão, a Caatinga. Então, existem determinadas regiões áridas. Imagina né, no Ártico, no meio do gelo, em que os povos nativos, né, têm que ali tentar encontrar uma forma de acessar o oceano, a água para pescar. Então, há uma dificuldade maior, não é? E aí a espiritualidade vem e fala o seguinte, bom, aí conta tem alguns pontos. Primeiro, tá? É, os indivíduos que encarnam nessas regiões devem aprender a desenvolver a resignação, saber que estão inseridos em uma realidade realmente extremamente adversa, né? Mas ainda assim não esmorecer, desenvolver a fé em Deus e, de fato, se resignar. Então, se o pior, se as piores dificuldades surgem, é um momento do ser humano realmente provar a sua fé. Paralelo a isso, também se estimula a engenhosidade, porque resignação não é inércia. Não é porque a gente passa por um problema, por uma dificuldade, seja no trabalho, seja na família, seja na nossa vizinhança, que aí, mas é porque a gente jogou pedra na cruz. Estamos aqui resgatando muitos problemas da autoencarnação, então eu vou ficar aqui sofrendo, né? Sofrendo aqui, botar com uma infiltração em casa. E para, isso aí é porque eu tenho que passar pela infiltração, cheio de mofo, né? Essa água escorrendo, tudo. A gente tem que passar por isso? Claro que não. Claro que não. Então, a gente tem que ser resiliente em aceitar o problema, mas diante do problema é que há aprovação, né? No desenvolvimento de engenhosidades intelectuais, desenvolvimento de uma iniciativa proativa para fazer as coisas acontecerem, né? Tem um filme muito bacana que eu indico, que é O Menino que Descobriu o Vento. Esta está na Netflix, uma história real. Um garoto na África, pobre, uma daquelas regiões paupérrimas, e aí não chove, e aí não tem luz, e aí a seca, e aí o garoto começa a pegar livro, pega livro na biblioteca, começa a ler, começa a tentar entender a dinâmica da física, do clima, né? E aí ele vai desenvolvendo, então, tem uma brisa, tem um vento, cara, eu posso aproveitar esse vento, e ele vai, então, construindo um maquinário para ajudar no desenvolvimento da eletricidade, ali da região, do cultivo, coisa de gênio. Fantástico. E é isso. Não é que o garoto, é porque ele é um espírito evoluído e ele está ali para salvar aquelas pessoas. Sem dúvida, é um espírito mais sagaz. E se ele ficasse ali curtindo o sofrimento, nada ia ocorrer para ninguém ali, né? Então, é nos momentos de adversidade que o engenho humano também deve florescer. E, em paralelo a isso, a caridade daqueles mais abonados. Porque em toda região mais sofrida, em toda região mais pobre, que passa por adversidade, tem vizinhos mais ricos, em melhores condições. E aí é que se prova, né, a benevolência, a caridade, o amor ao próximo. E aí eu fico imaginando o quanto que Deus e Jesus, nosso principal mentor, aqui no nosso planeta Terra, vai ficar, cara, olha só, já passou 2000 anos, não é possível, que não aprenderam, né? Então, porque diante dessa miséria, você tem países, você tem recursos no planeta que são capazes de lidar com isso. Hoje nós temos, né, um número considerável de bilionários, de países muito ricos, de países muito prósperos. Então, ter regiões que passam por dificuldade são oportunidades de caridade. E aí a gente para e pensa, quantas dessas oportunidades passam, né? E aí quantos irmãos que têm esses recursos e simplesmente, né, continuam a viver em conformidade com o seu orgulho, né, a sua vaidade e seu egoísmo. Bom,
Mas e aí, continuando. Então, de modo geral, e aí é uma outra questão que Kardec vai trazendo, de muita relevância, é que é o seguinte: então o homem ele deve usufruir da terra, mas de modo a extrair o necessário. Então, olha, a terra está aí para assim, para atender às nossas necessidades. Daí, a maneira mais saudável, a maneira mais equânime da gente conseguir usufruir disso é buscando da terra o que é necessário, né? Então, há o que a espiritualidade coloca, né, uma necessária oposição ao supérfluo, né? Porque o que a gente consegue perceber, essa valorização do supérfluo vai estimular a desigualdade, o detrimento moral, o orgulho, o egoísmo, em que a gente começa a tentar preencher vazios existenciais com quimeras, com bens de consumo. Daqui a pouco vamos entrar um pouco mais disso, né? Mas esse comportamento, aí sim, pode prejudicar a lei de conservação. Pode prejudicar a lei de conservação, porque a gente começa a extrair, aí sim, não é apenas usufruir, mas extrair do planeta Terra, tá? Elementos, recursos, numa intensidade muito superior à necessária, e por isso, então, muito superior à capacidade do próprio planeta se regenerar, o que vai gerar consequências dentro da lei, né, de causa e efeito. Então, embora a questão ambiental, a questão do consumo, né, não fosse ainda um problema na época de Kardec, embora já a Europa inserida na Revolução Industrial e no nascimento do modelo capitalista, os espíritos, a espiritualidade ali, deixa muito claro sobre a relevância de discernirmos o que é necessário e o que é supérfluo. Então, necessário é aquilo que é útil para o homem, tá? Então, e aí a gente percebe como que o homem, o ser humano, começa a usar a terra para a produção do supérfluo, na busca do gozo, na busca, né, de satisfazer ali um prazer, mas que se distancia do necessário. Né? E a espiritualidade também, é questionada por Kardec, vai trabalhar o seguinte, né? Porque Kardec ele até coloca, poxa, mas olha só, por que que então Deus colocou algumas coisas tão boas, né? O paladar, né? O sabor. Tem algumas coisas que são gostosas e tal. E as pessoas falam, é a tentação. Cabe a nós desenvolvermos a nossa razão para então lidarmos com a tentação. Então, a tentação é uma prova. É um planeta de provas e expiações. Então, a gente tem terra pra caramba aí. Tem um oceano gigantesco, né? Então, vivendo num planeta de provas e expiações e dotados de livre-arbítrio, nós somos tentados o tempo todo para satisfazer o gozo e o prazer baseados no supérfluo. Então, embora tenhamos a chaminha, né, do divino em nós, enquanto espíritos imperfeitos, e aí aqui é homenagem ao Dia das Crianças, somos crianças. Diante da nossa infantilidade, porque criança gosta de quê? Gosta de pirulito, gosta de bala, gosta de jujuba, né? Gosta de supérfluo. A criança, na sua imaturidade, ainda não consegue perceber o que realmente é importante. A criança não quer legume, comer brócolis. Né? Brócolis, não, eu quero chocolate. Cabe, então, o pai e a mãe ensinar. Falar, olha, não, tudo bem, podemos ter prazer na vida, mas é importante que a gente tenha consciência do que é necessário e não confundir as coisas e achar que o fútil é que é o importante, que é o que a gente começa a desenvolver na modernidade. Então, hoje, o atual modelo, né, neoliberal, que é fundado nessa sociedade de consumo, que aí já começa a ser colocado na questão 716, então coloca a conservação ambiental da terra em um grave risco humanitário. Grave risco. Porque a sociedade de consumo, que é fundamental, né, para que a máquina, né, do capital, a máquina neoliberal se mova,
nós precisamos desejar bens de consumo o tempo todo. A gente precisa desejar o supérfluo o tempo todo. E isso vai entrando, né, uma grave problemática emocional que aí já afeta o espírito. Porque quando a gente fala em razão e emoção, a gente já não está falando mais do corpo físico. A gente está falando de nós, da nossa consciência, enquanto espíritos imortais. O Emmanuel, na obra O Consolador, psicografado pelo Chico, ele reforça: o homem deverá respeitar as forças da natureza como respeita os bens que lhe foram confiados. Olha só. E aí, que bens que nos foram confiados? Então, claro, nosso corpo físico, que daqui a pouco a gente vai falar, mas também a gente encarnou numa casa, numa família, que pode já ter ali, né, um certo progresso, uma certa consciência, que já tenha determinados recursos materiais. Podemos estar encarnados aqui num bairro, numa cidade que também tem recursos. Então, a gente encarna em um local que já nos dá recursos, e aí cabe, no uso do nosso livre-arbítrio, o que fazer com esses recursos. E aí, nesse momento, nessa a sociedade de consumo que a gente está vivendo hoje, com redes sociais, que começa a nos convencer que o sucesso se dá através da aquisição de bens de consumo e que não basta mais ser, mas eu tenho que ter e mostrar o que tenho nas redes sociais o tempo todo. Então, não importa se o sujeito, né, os bens que ele fez, o bom pai de família, não, ele tem que ter uma bolsa cara, uma roupa de marca, um carrão, um celular caro, ainda que parcele em 20 vezes. Mas ele precisa ostentar, porque a pessoa ela é valorizada no nosso planeta hoje pelos bens de consumo que ela possui. E aí vocês vão perguntar agora, professor, desculpa, Luciano, é que eu sou professor também. Luciano, pô, mas tá aí, e a lei de conservação? Cara, meus caros, a sociedade de consumo, que faz com que a gente consuma o tempo todo, repercute diretamente no desgaste, tá, do planeta Terra, que prejudica, que lesiona, que fragiliza a conservação ambiental do planeta como um todo, tanto na extração de minério, de petróleo, minério, para toda essa tecnologia que a gente usa, né? É tudo minério, né? E fora, como são bens supérfluos, lixo. A quantidade enorme de lixo que a gente vai produzindo e que vai tudo isso prejudicando o planeta Terra, dada por Deus para a gente cuidar, cara, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Não sei se vocês já viram, joga na internet depois, ilha de lixo plástico no Pacífico. Então, isso já tem em vários lugares no oceano, né? Mas a maior de todas é o seguinte: uma ilha que é 3 vezes o tamanho da França. Imagina, né? A França 3 vezes, já estão chamando de continente de lixo plástico, é entre a Califórnia e o Havaí, tá? Então, muito produzido por onde? Pela Ásia, né? E Estados Unidos. Só que identificam muito mais coisa pela Ásia, tá bom? Então, a quantidade de animais marinhos prejudicados, né? A poluição que isso gera, é gigantesca, né? Para a gente ter uma ideia, saiu um relatório já há algum tempo, em 2022, relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, que identificou que as 3 maiores ameaças que a humanidade enfrentará nos próximos 10 anos envolvem questões ambientais. As 3 maiores ameaças à vida humana, tá? Que é o seguinte: o fracasso nas ações para combater a mudança climática, que a gente já está vivendo, eventos climáticos extremos, né, tsunami e tal, e a perda da biodiversidade, animais sendo extintos, tá? Então, então a gente já está vivenciando isso. Então, ser espírita
é ter consciência ambiental, né? Porque a gente tem esse costume, às vezes, né? Então, vamos estudar o perispírito, vamos estudar a encarnação. E aí, às vezes, entra na discussão, né? Poxa, estamos num planeta de provas e expiações, e aí agora vai virar um planeta de regeneração. E aí, né? Então, a gente tem que colocar nesse debate a questão ambiental, né? E aí, então, né, partindo efetivamente de práticas nos debates na casa espírita, né? E aos poucos, né, interferindo, né? Olha, galera, vamos diminuir o copinho plástico da água fluidificada. Tem que ter, porque às vezes que chega alguém novo. Mas o espírita tem que começar a chegar na casa espírita com a sua garrafinha. E até o pessoal, né, não pensa. Porque a garrafinha, você vai ter muito mais água fluidificada no copinho e não gera lixo, né? Então, são pequenas coisas que a conduta espírita, né, precisa ser pautada também através dessa consciência ambiental. No livro Missionários da Luz, André Luiz, também psicografado por Chico, relata e é uma coisa interessante, o espírita tem uma responsabilidade maior, né? Porque, é chato dizer isso, né? Mas a verdade, ela vem chegando de uma maneira mais intensa para a gente através da espiritualidade. Chega para todo mundo, lógico, mas aí você tem que ter ouvidos para ouvir, né? E aí o espírito está um pouco mais atento a isso, e aí a responsabilidade é maior. Então, o André Luiz ele fala, as florestas, os rios, são mais do que meros recursos. São organismos vivos que sustentam a harmonia planetária e interagem espiritualmente com os habitantes da Terra. Veja só. Então, existe uma espiritualidade responsável por essa biosfera, né? E aí, toda vez que nós, espíritos encarnados, aviltamos a biosfera, a gente está mexendo com esse equilíbrio espiritual do planeta. E que vai ter um impacto direto, né, nas vibrações do nosso planeta. Não há dúvida sobre isso, certo? Então, há essa relevância. Bom, e então eu tenho essa questão sobre a conservação do planeta, e aí que parte então de uma consciência humana e espiritual que deve ser pautada pela distinção entre o que é necessário e o que é desnecessário. É porque, é claro, a gente não, a espiritualidade coloca isso, né? A gente não precisa voltar a viver como selvagens, né? Como os povos nativos, os povos originários, abrir mão de tudo. Não é isso, né? Então, a civilização, ela progride tecnologicamente para nos trazer maior conforto, para trazer maior segurança. Não devemos esquecer, né, que o progresso espiritual se dá através de um aspecto moral e intelectual, e tudo isso amarrado através do trabalho e do bem. Então, quando a gente progride com relação à saúde, né, a gente cria vacina, a gente cria a tecnologia que permite a gente se comunicar. Nos livros do André Luiz, você já falava ali de notebook, e agora teve que chegar a pandemia para a gente conseguir se falar aqui através de distâncias enormes. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Então, o, a consciência do que é importante e do que não é importante, ela é fundamental para a humanidade. Então, é saber usufruir do nosso progresso. Então, pô, a gente tem carro. Ó, maravilhoso isso, né? A gente tem carro. Só que tem pessoas que têm 10 carros, tem pessoas que têm carros que valem 1 milhão, tem pessoas que têm 10 carros valendo 1 milhão. E aí você tem um vizinho morrendo de fome, um estado, uma seca, com pessoas morrendo de fome, porque a região não consegue nutrir essas pessoas. E aí é o que a espiritualidade fala. Essa realidade não deveria gerar um sentimento nossos irmãos, né, de caridade. Então, tudo são oportunidades. E aí cabe a nós, nos policiarmos,
Tudo se pode, mas nem tudo se convém. Então, podemos usufruir de bens de consumo, claro, lógico, fazer uma viagem, adquirir um ingrediente um pouco mais caro para fazer um jantar ali mais bacana, né? Para o maridinho, para a esposinha, bacana. Pô, legal isso. Né? Poxa, até eu estava vendo uma palestra muito legal com a Monja Coen, né, representante do budismo aqui. Aí ela fala: olha, tem algum problema você querer ter uma prancha de surf? Claro que não, lógico que não, né? Então, a riqueza, ela está no mundo para que a gente possa usufruir, mas de maneira racional, à medida que a gente vai desenvolvendo a razão. Porque o grande lance é que não podemos nos tornar escravos do consumo. O consumo faz parte dessa dinâmica do capital que a gente está inserido. O grande ponto é até que ponto eu preciso do consumo para ser feliz. Que a gente vê muito. Ah, Shopee! Né? Quantas pessoas estão deprimidas hoje? E aí tá depressão. Aí a pessoa vira e fala: ai, cansei. Cansei, agora eu vou pensar mais em mim. Eu trabalho, então eu vou agora gastar comigo. E aí vai gastar o quê? Lendo, estudando, lendo André Luiz? Não, vai para o shopping, vai comprar sapato, vão comprar bolsa, né? Os rapazes adoram, faz coleção de camisa de futebol e tal. Peraí, então até que ponto a gente precisa disso tudo, né, para ser feliz? E aí é o ponto, o dia que eu não puder, o dia que a grana encurtar, o dia que for miojo, como é que eu fico, né? Tipo, meu vizinho, aí vem, tu viu o vizinho? Trocou de carro. É, fulano trocou de carro, é. E a gente de Corsa. Nossa, a gente tá mal, hein? Hein, será que a gente não tem que financiar, não? Hein? Aí vai se endividar, vai se lascar todo, porque a gente está sempre olhando pro vizinho. E aí, essa loucura do consumo, isso tem um preço. Porque para a gente produzir bens de consumo, a gente extrai da terra, e aquilo vira sucata, aquilo vira lixo, e a gente devolve o lixo, regurgita aquilo de volta para a terra, gerando um lixo mensurável. Então, tudo isso depende do nosso comportamento, de como a gente lida, né, com essas questões. Bom, e aí, então, essa é a nossa relação com a terra. Porque a pessoa fala: não, eu não jogo lixo na rua. A questão não é essa. Ela é muito maior, né? Mas como nós lidamos conosco, né? Então, como nós conservamos? Então, outro ponto de discussão trazido por Kardec e a espiritualidade se refere à conservação do próprio corpo, né? Porque o corpo também é um instrumento que nos é emprestado por Deus. São átomos, né? A matéria pelo qual nos manifestamos para a gente se relacionar, para que a gente possa passar pelas provas e expiações que são próprias da matéria. Precisamos do corpo. Para quê? Para sentir fome, sentir sede, sentir sono, né? Porque isso são sentidos da matéria. E quando a gente desencarna, o perispírito ainda está agarrado à matéria, não acaba, desencarnou, acabou, não. O perispírito também é matéria. E guarda as impressões do nosso corpo físico. Então, quando a gente desencarna, as questões da matéria estão agarrado. Está agarrado. Então, a gente não se livra assim. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo com muito carinho. Por quê? Porque é através dele que a gente se relaciona e vivencia as provas e expiações. A gente precisa do corpo, a gente precisa do dedinho mindinho para dar topada no pé da mesa. Porque se a gente não tem o dedinho mindinho, dá topada. Aí como a gente lida com a topada, né? A gente xinga, a gente agradece. Ó Senhor, obrigado por ter o dedinho mindinho pela topada, meu Deus. Que é assim que o espírito age. O espírito é evoluído. A cada topada, o espírito agradece. Xinga, não fala palavrão, né? Isso é maravilhoso. Então, o corpo físico ele é necessário, ele é fundamental. Tamanha a sua relevância que fomos dotados de um instinto de preservação, né? Então, nós temos, interessante isso, né?
é da cultura, da história da humanidade, o medo da morte, né? O que é o medo da morte? Que até então, para a gente, não é mais o medo do desconhecido. Mas ainda assim, o próprio Chico, né? Aquela passagem clássica, né? Da turbulência no avião, né? O Emmanuel lá, meu amigo, ó, você vai morrer, morra com educação, pô. Não vai ficar desesperado enchendo o saco de todo mundo. A gente tem isso dentro de si. A gente não quer desencarnar. Porque a gente foi criado com a consciência de que temos que cuidar do nosso corpo, porque a vida encarnada ela é importante para nós, enquanto espíritos imortais. Por isso a vida nessa constante reencarnação, ela é fundamental para que a gente cresça rumo a quê? A felicidade. A gente está encarnado e a gente tem essa consciência de mantermos o nosso corpo direitinho, né? Porque a gente precisa dele para a gente crescer, aprender, evoluir e ser feliz, não é? Então, por isso o medo da morte, né? E aí por isso o instinto. Pô, quando tem fogo, a gente se afasta. Tem um precipício, se afasta, né? Só que aí tanto é que o suicídio vai ser uma das principais faltas, das faltas mais graves diante da lei de Deus, porque nos denota desperdício da oportunidade recebida por Deus para o nosso progresso. É um desperdício, né? É isso que configura o suicídio. Pô, o cara tinha tudo, o cara estava aqui, tá tudo na mão, e aí veja só, é um ponto muito preocupante, né? Então, nunca as pessoas se mataram tanto, né? É o desespero, é a depressão, é essa vida que nos convence que a felicidade está em bens materiais. E o cara vai pirar, meu Deus, será que eu sou capaz de viver o sonho do coach, do influencer digital que tem Ferrari, que ganhou milhões do Tigrinho na Bet? Porque é isso, e aí a molecada pira, pira. Porque a depressão é a doença do século. Porque aí é tamanha angústia e sofrimento que o cara consegue, então, superar o instinto de conservação para dar fim à própria existência física, na crença ignorante de que vai resolver tudo ali. E não vai, a gente sabe. Só piora, né? Então, e aí por isso que, então, lá na questão 720, a espiritualidade explica, olha, privações, martírios pessoais que não têm um fim útil são relevantes, segundo a lei de Deus. É perda de tempo, né? Então, o cara que fica ali se escoteando, vou fazer greve de fome, vou aqui, jejum. Bem que tem gente que está no jejum intermitente, vai para emagrecer, aí não tem problema. Não, ficar uma semana sem comer. Mas para quê, meu amigo? Aí isso é contra a lei de Deus, contra a lei de conservação, não é? Porque aí você está prejudicando o seu corpo, você está se chicoteando, está doido, né? Você tá aviltando aquilo que Deus te deu. Em vez de fazer isso, use o seu corpo para o bem. Vai lá fazer caridade, né? Então a gente tem que aprender a usar o nosso corpo segundo as leis de Deus, segundo a lei de caridade. Mas aí ele fala, ó, mas se as privações têm como um fim impor limite às tentações, aos gozos excessivos, aí é benéfico. Ou seja, se eu começo a me privar de coisas, mas porque essas coisas são nocivas a mim, aí, aí tudo bem. Vou parar de fumar, vou parar de beber, né? Por quê? E aí, então, qual é o grande lance da conservação do próprio corpo, né? Platão, na República, porque na Grécia, eu tava estudando essas questões sobre a temperança, né? Porque é isso. A gente tem uma ideia equivocada de que os gregos eram libertinos e tal. Não, não, não tanto. Eles tinham uma ideia diferente sobre sexualidade, diferente da nossa. Mas não. Tanto é que o principal ponto que era considerado valoroso para os gregos era a tal temperança, o equilíbrio, né, a dietética, tá? Então, Platão, na República, ele fala, né? Ele vai identificar a temperança é um pressuposto da justiça.
Como assim? Então, ele vai definir como uma espécie de ordenação, tá? Então, ocorre com assim, é o domínio do homem, o domínio que a gente exerce sobre certos desejos e prazeres, tá? Então, essa temperança, ela está presente quando se diz que alguém é senhor de si. Então, a pessoa é senhor de si quando ele é capaz de controlar, né, os seus desejos. É o que Freud falava isso. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Porque o sujeito que faz tudo o que quer, ele é escravo da sua vontade, ele não é livre. Sacou? Olha isso. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é conseguir controlar os seus desejos. Porque quem faz o que quer não é livre, é escravo. É escravo dos seus desejos, do seu id, como Freud falava. Então, Platão fala isso, né? Então, aí ele especifica, ó, quando a parte melhor de sua alma se prepondera e domina as inclinações da pior parte. Olha isso, olha isso. 300 anos antes de Cristo. Quem é que vai falar que a espiritualidade, que Deus não se manifesta o tempo todo? A filosofia de Platão e Aristóteles é forrada de uma série de questões morais cristãs antes de Jesus vir, mas que aí não vai ter como fundamento a religião, vai ter como fundamento a razão. Porque quando ele fala da alma, ele, ó, a alma aqui são os valores, é a moral, o espírito, né? Nesse sentido. Então, é isso, é a busca do equilíbrio. Então, o que melhor atende à lei de conservação é exatamente esse equilíbrio, né, nas várias esferas da vida. Alimentação, né? Poxa, né? Vamos combinar, né? Lasanha, churrasco ou feijoada? Nossa, a gente é tão imperfeito, né? Quando a gente fala somos espíritos imperfeitos, eu sou. E aí eu fico, gente, para pensar, não tem lasanha no nosso lar, não tem feijoada no nosso lar, não tem. É sopinha, é aquela aguinha, tal, né? Mas a gente gosta, né? A matéria faz isso com a gente, né? Então, enquanto espíritos imperfeitos, mas o que a gente precisa é equilíbrio, equilíbrio. Então, eu tenho uma colega, assim, eu sou maluco por doce, sou louco por doce. Mas aí, a gente é espírito, então vamos segurar. É temperança, Platão, e o livro dos Espíritos fala que a gente tem que ter uma vida mais equilibrada. Então, a gente pode comer, ó, comprou um abá quadradinho. Aí tinha uma amiga minha, tenho, uma vez eu estava com ela, trabalha lá comigo, saí para almoçar, quando eu saí do almoço e tal, ela é um lugar que tem tipo um shoppingzinho, lá sendo a loja americana. Aí eu falei, e aí, vai almoçar? Aí ela, não, não, eu já comi um negócio aqui. Cara, ela comprou 2 barras de chocolate. Aí eu já comi uma, vou comer a outra. Que isso, tá maluca? Gente, na minha mente só passava assim, meu Deus, que inveja. Mas eu, segura. Falei, não, mas, cara, peraí, isso não é saudável. Porque eu tenho a outra referência que é minha mãe. Minha mãe sempre falou, só vai comer o doce depois do almoço, depois da comida. Então você vai ter uma sobremesa depois de comer e tal. Então, beleza. Aí me aparece uma pessoa que na hora do almoço come 2 barras de chocolate. Assim, tem tantas coisas erradas aí na minha mente, e eu tentando evangelizar ela, né? Falei, não, não, mas assim, cara, não, isso vai ser, isso vai mexer com o teu açúcar. Não é saudável. Não é saudável, né? E aqui em casa, eu tenho uma filha de 15 anos, adolescente, ela é minha principal rival no doce aqui em casa. Mas ela já estava com 15 anos, mas já com açúcar. O meu é controladinho, mas o açúcar dela estava aumentando um pouquinho. Aí ela, pai, olha só, não vai dar, tem que segurar a onda e tal. Aí, ó, eu não tô com dieta, não. Aí ela, não, mas olha só, quando você comprar chocolate, esconde. Eu, tá bom, Isadora, tá bom, vou esconder. Eu entendo a tentação, né? Aí tá, aí passou uma semana e tal, eu comprei escondido isso aqui. Aí passou uma semana, quando eu olho, tá a Isadora em cima do banquinho, mexendo no alto do armário. Aí, o que é isso, Isadora?
pai, você tem que aprender a esconder melhor o doce. Aí, pô, mas aí subverteu a lógica da coisa. Você não tem consciência, você também é espírita, você tem que ter consciência, usar a razão, né, da gente viver de uma maneira mais equilibrada. Não dá. Então, é isso. Então, tudo na nossa vida, a temperança, o equilíbrio, a dietética, a gente vai conservar o nosso corpo. Nem se tudo tudo posso, mas nem tudo me convém. Do que eu me alimento, como eu me alimento. Será que eu estou colocando minhas atividades físicas em dia? Porque, e aí tudo é equilíbrio, né? Então, é importante a gente fazer atividade física, caminhada. Aí hoje de manhã eu dei uma corridinha e tal. Mas aí tem sujeito que começa, vai na musculação, vai na academia, um dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6 dias. Aí começa a prejudicar outras esferas da vida. E aí, para ficar bombadão. Vai ficar bombadão. Aí tirar foto no espelho, aí posta nas redes sociais. E aí isso começa a repercutir no orgulho, na vaidade. E aí o tempo que ele poderia estar investindo em outras coisas vai ficando prejudicado. Ou mesmo trabalho. Trabalho é fundamental, precisamos de recursos. Mas quantas pessoas hoje sofrendo com burnout? Ah, que você tem que trabalhar de segunda a segunda. E aí você não consegue ir no centro, não consegue ir numa igreja, não consegue fazer um trabalho de caridade, não consegue viver a família. Os filhos estão crescendo, os netos estão crescendo, e aí você não consegue viver a família, né? Então, o equilíbrio da nossa vida, do nosso dia a dia, é isso que conserva a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional, para que nós, enquanto espíritos imortais, tenhamos condições para lidar com as provas que vão surgir e as expiações. Porque em muitos momentos a prova e a expiação está tudo misturado. Então eu passo por uma expiação, mas aí também a espiritualidade está de olho, e aí? Como é que você vai passar pela expiação? Reclamando, xingando Deus ou de maneira resignada? Porque a prova, via de regra, você consegue superar. A expiação, meu caro, tem que passar por aquilo, é pianinho, pianinho, tá? E aí, mas como lidar com a conservação com uma pessoa que está doente? Caro, a doença, aí já entra na lei da destruição. As coisas estão interligadas. Não é porque você está em a lei de conservação que você não vai ter a matéria. A matéria ela é perene. A matéria ela foi feita para se diluir. Daqui a pouco o nosso planeta não existe mais. A gente vai estar em outro lugar. Então a gente precisa aproveitar a matéria enquanto oportunidade para o nosso desenvolvimento. Porque na hora que a matéria não existe mais, aí é que está. Para onde vamos? Então, o que nós fizemos com a matéria, como nós conservamos a matéria e como nós a utilizamos para a depuração nossa e da nossa consciência, é o que vai dizer aonde estaremos quando essa matéria não existe mais, quando essa matéria, né, for destruída. Esse é o ponto, né? Não é aonde nós vamos estar exatamente, mas o que a gente faz no caminho que é o que vai determinar para onde nós vamos, né? A nossa condição. E a nossa condição não só geográfica, né? A nossa condição mental, espiritual. O que que a gente plasma ao nosso redor, né? O que que a gente realiza ao nosso redor. Quem a gente traz para ficar ao nosso redor, né? Então, tudo isso repercute e vai influenciar. Então, por isso, a necessidade de termos todo o carinho, a atenção, né, o cuidado, né, com essa matéria, né? E aí, por isso, a gente tem que ter o cuidado em algumas situações que a gente se coloca. Porque também existem pessoas que se colocam em situação de risco. Como eu falei rapidamente do André Luiz, né? Com relação à bebida. Então, são os suicidas, né? Com relação aos excessos, né? À bebida, ao cigarro. Tem algumas coisas que são desnecessárias, né? Ainda mais quando a gente é jovem, já caminhando para o final, né? Então, eu me lembro quando eu era jovem, uma vez eu me coloquei em perigo. Eu não lembro se eu estava com meus pais. Tinha muito, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha negócio de parque aquático.
E aí fui num parque aquático e aí tinha uma daquelas toboágua, né? Só que o toboágua, e aí era vendido como um grande, uma grande coisa. Era o único toboágua da América Latina que tinha uma inclinação de 90 graus. 90 graus. 90 graus é queda livre. Porque em algum momento ele vai fazendo isso, e aí, em tese, você iria chegar no toboágua em algum momento e iria, né? E aí, quando você é jovem, você pensa, é claro que eu vou lá. Você não se preocupa com a conservação do seu corpo físico. Ah, vamos lá. E aí você sobe, né? Era gigantesco. E você sobe, sobe. E vai. Quando você chega lá em cima, dá um desespero, que é muito alto. E aí você bate o olho, tinham duas situações. Uma, que era o seguinte: você entrava numa cabine e era o chão, ele abria. E aí você só caía. Primeiro que a coisa do negócio ser 90 graus, lá de cima que eu fui realizando. Porque, porque a crença é que uma hora você vai cair para trás. Mas se você cair para frente, já era, né? E aí, e aí a situação do troço abrir, tu pensa, gente, primeiro, tá alto a beça. Você está muito mais perto do nosso lar do que do chão. Então, por teu corpo descer e teu espírito ficar, porque por quem está ali no nosso lado, se o André Luiz estiver lá, é só ele chegar na beirinha e dar a mãozinha que te pega. Ele te pega e tu fica, né? Aí eu pensei, gente, isso não dá certo. A outra opção era você deitava e aí uma pessoa pegava e te jogava. E eu pensei, eu não vou nisso, eu vou descer. Só que nisso que vai descer, a escada é estreita e estava lotada. Não tinha como descer mais. E todo mundo começa a gritar, xingar você. Desce, seu covarde, tá amarelando. Você é jovem. Então, jovem não tem medo de nada. E aí eu só estava pensando, o que é pior? O chão se abrir ou ser arremessado? As duas opções péssimas, né? E aí caramba, é melhor ser arremessado. Porque pelo menos eu boto a culpa em outra pessoa, né? E aí você deita. Aí quando você deita, o cara só fala o seguinte: aconteça o que acontecer, não abra os braços. Oi? Porque o seu instinto de sobrevivência vai te fazer acreditar que tem que segurar em alguma coisa, mas não tem no que segurar. É um instinto de sobrevivência. Então não abra os braços. Eu pensei, se ele está falando isso é porque tem gente que abre. E aí, como o negócio desce uma certa velocidade, há o risco de eu perder os braços aqui, talvez, então não vou. Então não é para abrir o braço. Meu Deus. E aí o cara pega e vai. Gente, eu não sei o que foi pior. Foi a pior sensação da minha vida. Porque, porque aconteceu o contrário do que eu imaginava. Realmente, eu acho que o espírito ficou, o corpo foi, só que aí o perispírito estava preso e ele puxou o meu espírito e aí engatou lá embaixo numa velocidade absurda. Enfim, sobrevivi. Mas só um exemplo de como, em alguns momentos da nossa vida, a gente desconsidera o nosso instinto de conservação e acaba violando as leis de Deus, porque eu poderia ter abreviado a minha vida aqui na Terra para nada, né? Então, meus caros, quero dizer que foi um prazer enorme estar com vocês. Agradecer muito o convite, né? Quando estiver passando por Petrópolis, né? Faço questão de passar aí para dar um abraço em todos, né? E desejo um ótimo domingo e um excelente Dia das Crianças para todos nós, tá? Um abraço e até a próxima. Meu amigo, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, fazendo essa reunião. Essa história de terror que você contou aí no final, todos nós, em algum momento, né, realizamos, e é realmente difícil. A gente se acredita imortal, a gente imortal não, imbatível, né? O adolescente, o jovem, né, se considera assim, acima de blindado. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E agora que a gente vai chegando nessa terceira idade, mais cuidado ainda, né? Com os tombos, né? Com a saúde. Então, realmente, é muito bom a gente ouvir. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Luciano? Ou fazer alguma colocação?
Tá tudo bem? Então, meu amigo, só temos a te agradecer que possamos contar com você novamente aqui na nossa casa, trazendo esses temas tão importantes dessa forma tão leve, que nos vai ajudando a fixar melhor esses ensinamentos que são necessários, né? As leis morais, precisamos compreendê-las e aplicá-las para que realmente essa reencarnação tenha bom sentido e que a gente possa chegar ao fim dela com a consciência tranquila e fizemos todo o esforço que nos era possível para subir mais um degrauzinho. Não em direção ao toboágua, mas em direção a uma situação muito mais segura, muito mais estável. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bem, companheiros, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da tarde de hoje. Eu acho que todos vocês gostaram, porque eu gostei muito, falando sobre esse tema tão importante para todos nós. Eu quero pedir à nossa amiga Joana. Joana, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Liga seu microfone aí. A Joana está aí? Não sei se a Joana está conseguindo. Joana, você está conseguindo desligar o microfone? Não, acho que a Joana está com problema. Então, vamos pedir a Cris. Cris, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? A Cris também não está conseguindo? Eu estou achando que está lento. Gente, vocês estão me ouvindo? Eloá, está me ouvindo? Denise, você faz da nossa prece de agradecimento? A Denise vai fazer, que eu acho que a Cris e a Joana estão com problema no microfone. Oi, estou aqui, voltei. Então, faz a nossa prece de agradecimento, Joana. Pode fazer, Denise. Não, Quer que eu faça, pode Denise? fazer, Joana, pode fazer. Desculpa, mas eu precisei me levantar um instantinho. Em primeiro momento, agradecemos ao companheiro que se dispôs nessa tarde tão linda de 12 de outubro, comemoração da fundação desta casa abençoada, a trazer as suas reflexões. Muito obrigada. E juntos vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Francisco de Assis, agradecendo a eles pela oportunidade dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola. Rogamos a Francisco de Assis que envolva todos os trabalhadores desta casa, dando a todos eles muita força, saúde, para continuarem nessa tarefa por vários anos. E que tenhamos sempre a certeza que a espiritualidade bondosa e amiga nos fortalece e nos conserva, para que possamos passar por todas as vicissitudes da vida, procurando sempre ter em mente a presença de Jesus e o amor do Pai que nos consola e que nos conserva. Muito obrigado, Francisco de Assis, por essa casa abençoada, pelos seus trabalhadores, pelos seus dirigentes. Fortaleça e ampare a cada um deles para continuarem essa tarefa de muito amor e dedicação. E que o Pai amoroso e que Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela presença, que continuemos juntos, trabalhando em nós mesmos, para que possamos agora, né, finalmente, sermos Ultimamente, né? criadores Toda hora. da seara de Jesus. Quero deixar aqui um beijo no coração de todos. Mais uma vez, Luciano, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço à sua família, aos companheiros da sua casa espírita, na certeza que somos todos filhos muito amados de Deus, não importa os obstáculos, as dificuldades. Nós venceremos porque temos um guia, um modelo, que foi um presente de Deus
para todos nós, seres humanos. Tchau, gente. E como diz Francisco de Assis, paz e bem. Tchau, gente. Tchau. E mais uma vez, Um abraço a todos. e um bom domingo, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Luciano.